Mais um vídeo aí que eu apresento para vocês. Na verdade, esse assunto ele é um assunto complexo e ele é muito extenso. Então eu tive que fazer 4 vídeos para não ficar um vídeo muito longo. E mesmo assim eu estou apenas colocando conceitos e algumas dicas, que eu chamo de dicas importantes, da minha experiência, do meu conhecimento do dia a dia e do que eu conheço também da parte filosófica, né? Que eu trabalhei muito tempo com proteção de sistema elétrico, ainda trabalho, né? Ainda faço trabalho, já me aposentei, mas hoje trabalho como consultor. Então aproveitei esse conhecimento que eu tenho e criei meu canal, que eu estou falando dele aí depois. Tem uns cursos lá que eu também estou indicando. E para quem não é ainda inscrito ou não conhece meu canal, então eu falo justamente desses assuntos de proteção. Mas a minha vida toda eu trabalhei mais em proteções de alta tensão. Trabalhei com 3.8 kV também, com proteção 3.8, mas é uma proteção muito simples. Aí trabalhei com proteção de 69 kV, porém a minha maior experiência é com proteção de 230 e 500 kV. E é um pouco disso que eu estou passando para vocês nesses 4 vídeos, né? E aí eu peço que vocês vejam esses vídeos numa sequência. Eu vou colocar eles numa playlist para que vocês vão assistindo. Não é obrigado a assistir os 4 vídeos seguidamente. Tanto é que eu separei justamente por conta disso, para você poder assistir um dia depois assistir o outro, né, com calma, para também não ficar cansativo. Então vamos começar para a gente tentar ser rápido, né? Embora que não é um assunto também para se tratar com muita rapidez, porque aí acaba a gente não entendendo bem o assunto. Eu estou tratando aqui de religamento automático em linha de alta tensão. Quando eu falo linha de alta tensão, eu estou falando de linha de 230 kV para cima, né? 500 kV e tal. Aqui eu vou fazer alguns comentários sobre religamentos monopolares, que são mais aplicados em linhas de 500 kV para cima, mas eu não vou focar em religamento monopolar. Eu só vou focar em religamento tripolar. Só que religamento tripolar ele é aplicado também no 500 kV. Aliás, a maioria dos religamentos são todos tripolares, são poucos os religamentos monopolares. Mas eu vou falar disso com detalhe depois. Mas esse religamento, isso que eu estou falando aqui em particular, eu não estou focando especificamente um religamento que seja 230 ou de 500 kV, eu estou falando na forma conceitual. Então, indistintamente, eu posso estar falando aqui de 230 ou de 500 kV, coisas que se aplicam aos dois casos, porém, depois eu pretendo fazer um vídeo sobre o religamento só de 500 kV, porque tem particularidades que o religamento 230 kV não tem. Mas a maioria das coisas que a gente fala aqui é aplicado nesses dois tipos de religamento. Aí aqui estrategicamente eu mostrei essa figurinha do disjuntor, e de um lado do disjuntor eu representei aqui a figura de um barramento, e do outro apresentei uma linha de transmissão. Então o detalhe dessa figura é que eu teria um disjuntor aqui, interligado na minha barra, do outro lado eu teria o meu disjuntor interligado com a linha, e aí eu tenho um TC, esse TC pertence à linha, um TC e um TP. Isso são equipamentos da linha, né, o transformador de corrente e o transformador de potencial. E do lado da barra eu só tenho o transformador de potencial, que é para quando eu precisar fazer o sincronismo, aí eu preciso de pegar a tensão da linha e a tensão da barra. Isso quando eu tenho tensão dos dois lados. Aí por isso que desse lado da barra eu só tenho o TP. Claro que eu estou dizendo que só tenho para o objetivo do que nós vamos mostrar aqui. Mas um vão desses aqui tem muito mais coisa, né? Eu estou mostrando o disjuntor, TC, TP, mas tem também para-raios, aqui na saída da linha. Tem seccionadoras, né? Tem muitas coisas ainda. Eu só estou mostrando a parte principal que atende ao nosso objetivo. Então, nós temos aqui um barramento. Saindo do barramento aqui, eu tenho o disjuntor. Antes do disjuntor, eu tenho um TP. Depois do disjuntor, eu tenho outro TP. Tem mais um TC. Aqui nesse religador, que não é propriamente um religador, isso aqui é um relé multifunção. Antigamente a gente usava para cada proteção um relé, e o religador era um outro relé, o sincronismo era feito no outro relé. Hoje não, com a proteção numérica ou proteção digital, a gente tem relés multifunção, que faz todas as funções de uma linha de transmissão, né? Todo tipo de proteção ele tem.
Ele tem diferencial de linha, quer dizer, nem todos têm, mas a maioria tem. Diferencial de linha, proteção de distância de fase, proteção de distância de neutro, proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada. Tem também sobrecorrente de fase e sobrecorrente de neutro, que eu não especifiquei aqui. Sobretensão, relé direcional de sobrecorrente direcional de neutro, falha do disjuntor, teleproteção, relé 25, que é sincronismo, e relé 79, que é religamento, que é o nosso foco. O nosso foco, na verdade, vai ser proteção, que pode ser 87L ou 21, que são as proteções que geralmente partem do religamento, e 25 e 79, que é o sincronismo e o religamento. Aí a gente vai entrar nesses detalhes. O TC, acho que muitos de vocês devem saber, mas para quem não sabe, é um redutor de corrente, né? Então, se numa linha de 230 ou 500 kV aqui está passando uma corrente aí de 1000 amperes ou 2000 amperes, com uma corrente alta, o TC consegue colocar no secundário proporcionalmente, né, um valor equivalente, né, proporcional, na ordem de 1 ampere ou 5 amperes, né, proporcional. Um exemplo, se esse TC aqui tiver uma relação de 1000 para 5, quando estiver passando 1000 amperes aqui no primário, está passando 5 amperes aqui, entrando no relé. Se o TC for de relação para 1, então se aqui estiver passando 1000 amperes, está passando 1 ampere, aqui entrando 1 ampere no relé. Se, por exemplo, ele for de 5 amperes e aqui estiver passando 500 amperes, no relé estaria passando 2,5 amperes. Então, ele mantém essa proporcionalidade. Por isso que no relé a gente consegue saber qual é a corrente do primário, porque essa proporcionalidade dela é mantida e o relé tem lá suas parametrizações que você bota lá qual é a relação do TC e com isso o relé consegue ler corretamente o que está passando no primário. O mesmo acontece com o TP. Aqui você pode ter 230 kV ou 500 kV, aqui e aqui, só que no secundário do TP ele reduz isso para 115 volts ou 64 volts, né, se for fase ou fase terra, ou dependendo também do enrolamento, que são normalmente as tensões que você alimenta esses relés aqui de proteção e também o relé de sincronismo, dos dois lados. Então também são redutores. Esses redutores têm a vantagem de lhe dar uma corrente baixa o suficiente para que você possa usar dispositivos, digamos assim, menos robustos, né, dispositivos sensíveis a baixas correntes, que é o que acontece aqui, e também segurança para quem trabalha aqui, que muitas vezes você precisa trabalhar aqui com a linha energizada, então é mais segurança se trabalhar com a corrente menor, com a tensão menor. Então são essas as finalidades de T6 e TPs. Lembrando que no curso que eu vou apresentar para vocês depois, eu tenho tudo isso lá. Eu lá tenho um curso de proteção, tenho explicando o que é um TC, como funciona, um TP e várias outras coisas, né? Além de falar de todas essas proteções aqui, dar exemplos e tudo, isso está no meu curso. Bom, mas aí vamos, para a gente não perder muito tempo, vamos só passar rapidamente. Barramento da subestação, do lado aqui tem um TP, tem o disjuntor, do outro lado tem um TP e um TC, e aqui segue a linha para outra subestação. O mesmo acontece no terminal remoto. Lembrando que quando você vai religar uma linha é desligada, você vai ter a linha sem tensão e você tem uma programação. Você pode escolher ligar primeiro esse lado ou esse lado aqui. Então, como geralmente tem fonte dos dois lados, na maioria dos casos, quando você escolhe esse lado, a programação sua é barra viva linha morta, porque a linha está desenergizada. Quando você bate esse disjuntor desse lado, chega a tensão nessa linha e do lado de cá, considerando que tem tensão na subestação do outro lado, no outro barramento, e tensão na linha, então o religamento aqui seria barra viva, linha viva. E o contrário acontece também se você religar primeiro o disjuntor de cá. Mas isso a gente vai dar mais detalhe aí mais adiante. Agora vamos mostrar o conteúdo do nosso vídeo, né? Dos 4 vídeos, na verdade. Esse conteúdo eu vou mostrar ele em 4 vídeos. Esse é o primeiro deles. E o conteúdo do vídeo 1 de 4 até o 2 de 4 é isso aqui. Eu vou dar uma visão geral de uma linha de alta tensão e esquema de religamento. Foi isso que a gente acabou de ver aí no primeiro slide. Eu vou ter um vídeo com um curto-circuito real, que eu vou passar para vocês analisarem, porque eu depois quero uma análise desse vídeo em relação a religamento e proteção. E eu vou deixar, por isso que eu botei ele no primeiro vídeo, para dar tempo vocês fazerem uma análise. E só no quarto vídeo é que eu vou
fazer uma análise do que ocorreu ali naquele curto-circuito, tá? Que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Por isso que é importante vocês assistirem os 4 vídeos, porque tem uma sequência. Vídeo 1, eu vou preparando as coisas, eu vou dando alguns exemplos, fazendo, né, mostrando a parte teórica de religamento, de proteção, dessas coisas. E a última coisa que eu faço, tem 2 coisas importantes nos últimos vídeos, no vídeo 3 e no vídeo 4, por exemplo. No vídeo 3 é uma questão de tempo de religamento, né? O que é que acontece com as temporizações do religamento e como você deve ajustar o religamento e por quê. O tempo tem que ser daquele jeito. Se eles são iguais, se são diferentes, quem é maior, quem é menor, se for o caso. Isso está no vídeo 3 e no vídeo 4 eu faço justamente a análise da falta que eu mostro no vídeo a seguir. Depois eu falo dos tipos de religadores, isso nesses 2 vídeos aqui. Tipos de curto-circuito, suas causas e efeitos, o objetivo da proteção, estatísticas de curto-circuito em linha de transmissão, em percentual, ou seja, um percentual por tipo de curto-circuito, por exemplo, defeito monofásico, bifásico para terra, trifásico. Aí eu mostro uma tabelinha dizendo os percentuais de cada tipo de defeito que ocorre. Esses percentuais são levantados aí por órgãos oficiais e são dados bastante confiáveis para a gente ter uma noção do que os tipos de defeito que acontecem num sistema de potência. Aí eu falo de religamento monopolar, as vantagens e desvantagens. Depois eu falo do religamento tripolar, vantagens e desvantagens. E daí para frente eu vou trabalhar mais com religamento tripolar, porque posteriormente eu pretendo fazer um vídeo sobre religamento monopolar. E mesmo eu, com esses 4 vídeos, eu não vou falar tudo de um religamento tripolar. Eu vou falar uns conceitos básicos mais importantes que você pode usar no dia a dia, que você terá necessidade de usar no dia a dia, e não vou me aprofundar o necessário e suficiente. Até porque um curso de religamento, né, que envolve o religamento, ele leva bastante tempo, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas para você entender, principalmente para quem é ajustador, para quem vai fazer ajustes e parametrizações desses relés. Precisa entender muitas coisas de um religador. Mas aqui eu vou botar o básico, mas porém aquilo mais importante para a pessoa que vai fazer o projeto, o que vai dar uma manutenção, vai fazer um comissionamento, para que o que essas pessoas precisam conhecer. Agora, para quem vai fazer estudo, aí sim precisa se aprofundar mais. Mas não é o nosso caso. Quem vai fazer estudo elétrico para definir se pode aplicar religamento naquela linha, se não pode, os tempos de religamento, se tem sincronismo, se não tem, aí já são coisas mais profundas que nós não vamos discutir isso aqui, até porque, como se trata de estudo, não é coisa que o profissional do dia a dia vai usar. Isso aqui é muito mais para aquele profissional que está ou faz projeto. Quando eu falo projeto, é projeto executivo, não estou falando de estudo elétrico. Ou ele faz projeto, ou ele faz comissionamento, ou ele faz manutenção. Então é nesse sentido que a gente faz esse vídeo. Aí eu encerro esses 2 primeiros vídeos mostrando um diagrama de tempo de um religador e dando um destaque para esse tempo morto do religador, que é uma função importante que a gente precisa conhecer. E o vídeo 3 de 4 e 4 de 4, que são os 2 últimos, eu mostro sincronismo para religamento, os tipos de sincronismo que você tem para religamento, mostra a sequência de religamento, aí já é um estudo de caso, é um caso mais, digamos assim, de aplicação, e mostro o que é que acontece quando você faz um religamento com a temporização do religamento igual nos 2 terminais. Depois eu faço um estudo de caso 2, que é quando você faz a comparação do religamento, quando os tempos de religamento são diferentes nos 2 terminais. E por fim, eu mostro novamente o curto-circuito real, que eu mostrei lá no começo, que eu vou mostrar aqui no começo, no vídeo 1, que é para poder a gente justamente fazer a análise. Esse é o último vídeo. O 4 do 4 eu mostro esse vídeo, esse filmezinho aqui do curto-circuito real, e eu faço uma análise sob o ponto de vista de proteção e religamento, né, com uns comentários, e aí quem quiser fazer algumas observações, anotar, para comparar quando for assistir o 4º vídeo, para ver se vocês entenderam realmente o assunto do religamento, para ver o que é que vocês conseguiram absorver. Esse vídeo vai ter essa finalidade de ver se vocês
compreenderam bem o que a gente colocou. E aqui eu vou dar umas informações gerais e vou ter também fazer uma solicitação que a gente costuma botar no final do vídeo, mas às vezes a pessoa olha o vídeo rapidamente e às vezes nem chega no final e acaba não prestando atenção. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like lá, marque o gostei, ative o sininho de notificações, porque quando eu postar um outro vídeo você vai ser notificado. Se você tiver inscrito no canal e tiver ativado o sininho de notificações, quando eu botar um novo vídeo você vai ser avisado, né? E também compartilhe, né, com pessoas que tenham interesse nesse assunto. Lembrando que eu, além desses 4 vídeos que eu vou colocar em sequência, eu vou depois fazer um vídeo sobre religamento monopolar e pretendo também fazer um outro vídeo sobre religamento duplo, que é o que justamente acontece em alta tensão. Todas as proteções de alta tensão elas são duplicadas e cada relé é um relé múltiplo, eles têm religamento, todos os 2 relés têm religamento e eu vou mostrar como é que é a interação entre esses 2 religamentos. Tá? Eu pretendo fazer um vídeo depois falando sobre isso. E o que acontece se um religa e o outro não religa e tal. Então, meus 2 próximos vídeos são sobre esses 2 assuntos. E aí eu também peço que você visite lá o meu site www.eletricaparatodos.com. Lá eu tenho 3 cursos que você sobre sistema de proteção, tem um sobre operação e pode ser que algum lhe interesse, então você visita lá o site. E eu estou chamando a atenção aqui porque quando eu criei esse meu site, eu peguei os 2 domínios, né, o .com e o .br. Era uma recomendação que eles faziam, né, para ninguém usar o nome do meu site. Aí eu passei 2 anos, né, pagando, né, porque você paga isso aqui, tem um pagamento anual que a gente faz. E eu passei 2 anos pagando o .com e o .br. Aí depois quer saber, eu não vou mais pagar os 2, não, vou ficar só com o .com. E no segundo ano, no terceiro ano, eu não renovei o .br. Bastou não renovar que lançaram um outro site, igualzinho com o mesmo nome, só que é .com.br. Aí eu estou chamando a atenção que o meu não tem BR, para que vocês não entrem no outro site. Não é que vocês não entrem no outro site. Não entrem pensando que estão entrando nesse aqui. Porque o outro site é sobre elétrica também, sobre engenharia elétrica. Mas é um site um pouco diferente. Ele não oferece cursos, eles não postam vídeo de proteção, controle e proteção, que é basicamente o que eu faço aqui. Eles têm um outro tipo de, digamos assim, de foco, de assunto. O foco deles é diferente. Mas é também sobre a eletricidade. Eu já olhei algumas vezes lá, também é um site novo, ainda não tem muita coisa, mas também fica a critério de vocês. Eu só estou avisando se o interesse de vocês é sobre esse assunto, cuidado para não entrar nesse BR pensando que está entrando no meu site que é .com somente, não tem o BR. É só um alerta aí para vocês. Eu agradeceria se você realmente se inscrevesse no canal. Se você já é inscrito, marca aí gostei, marca o sininho de notificações também, compartilha com outros colegas e pessoas que têm interesse nesse assunto, ok? Bom, aí agora eu vou mostrar o vídeo para que vocês analisem. No final, eu botei vídeo 2 de 2, mas não é, vai ser no vídeo 3 de 4. Nós vamos apresentar o vídeo novamente, eu vou repetir para refrescar aí a memória, e vamos fazer uma análise dessa ocorrência. Aí eu vou explicar no meu entendimento o que aconteceu ali. Claro que com a experiência que eu tenho, eu vou provavelmente fazer uma análise, digamos assim, satisfatória. Mas não quer dizer que tudo que eu vou falar é a verdade. Mas pelo menos eu creio que as informações que eu der ali, elas serão importantes para que vocês entendam, né, como fazer uma avaliação de um curto-circuito. Só que essa avaliação, eu estou fazendo avaliação a partir do visual. O filme, ele mostra o curto-circuito, e é a partir dele que eu faço análise. Mas geralmente a análise de ocorrência você faz a partir de oscilografias, de sinalizações, né? Mas de qualquer forma, essa análise a partir da imagem, ela ajuda de alguma forma a você entender o que é um curto-circuito e saber analisar um tipo de curto-circuito.
Vamos agora ver os tipos de religadores. É claro que eu vou mostrar alguns religadores que existem, mas o nosso foco é em religador de alta tensão. Nós temos aqui um primeiro religador, que é o mais simples, é o religador que é usado em distribuição. Geralmente é em 3.8 kV. Esse religador é a óleo. E, embora o nome seja religador, mas ele faz três funções aqui. Ele tem a função de proteção, tem um disjuntor, que abre quando a proteção atua, e tem o religador, que religa. Mas o termo comum é chamado de religador, quando na verdade ele faz as três coisas. E como é que ele faz? Aqui, com a própria corrente primária, ele passa na bobina de um relé, né? E esse relé, detectando uma corrente anormal, ou seja, superior ao que foi ajustado, ele vai fechar um contato, vai operar, fecha um contato e manda abrir o disjuntor, o mecanismo do disjuntor que está aqui dentro, né? Ele é também imerso em óleo, e quando ele abre o disjuntor, é contado um tempo e depois o dispositivo de religamento manda religar. Pronto, é essa a função. Detectar o defeito, que a proteção faz isso, dá o trip, manda o contato, abre o disjuntor, em seguida dá um tempo e manda religar. Dá um tempo ou não, pode religar de imediato ou pode contar um tempo. Esse tipo de religador, eles permitem até 4 religamentos. Essa limitação de 4 religamentos é mais em função da questão mecânica do religador. Já vocês vão ver que na alta tensão só se permite um religamento, por uma questão de estabilidade do sistema. Aqui não. Você dá 10 religamentos aqui para o sistema, isso não causa nenhum efeito, é insignificante nesse nível de tensão. Mas esses 4 religamentos, geralmente, eles são limitados por uma questão mecânica, né, do religador, para não dar muitos religamentos seguidos, porque ele aquece, né, e tem alguns problemas. Mas ele pode religar até 4 vezes, você pode fazer religamentos, ou até mais. Esse é similar a esse aqui. A única diferença desse religador para esse, geralmente esse aqui é usado em poste, e esse aqui é para ser feito, para ser usado no solo. Geralmente são usados mais em pátio de subestações, para os serviços auxiliares. Só que o que tem de diferente desse aqui é que ele, ao invés de o relé de proteção estar ligado na corrente primária, está ligado na corrente secundária. Ou seja, tem uns T6 de bucha aqui, que a corrente primária passa aqui, e ele pega a corrente secundária, que é uma corrente mais baixa, como eu falei lá no começo, é similar ao que acontece na alta tensão, pega uma correntezinha mais baixa, alimenta o relé, geralmente aqui é um relé digital, ele avalia se é defeito ou não, se é defeito ele manda desarmar o disjuntor que está aqui dentro, e também aqui tem um relé 79 também, no mesmo relé tem a função 79 que manda religar. Agora, quando ele tem esse armáriozinho de controle aqui, ele é mais vantajoso, porque você pode temporizar os religamentos com mais facilidade, embora que isso aqui também você pode, mas geralmente é uma coisa fixa. Aqui não, aqui você pode variar os tempos entre um religamento e outro, e tem várias programações que você pode fazer. Então a diferença básica é essa, é que você tem um controle que esse aqui não tem, tá? E ele não pega a corrente primária, ele pega a corrente já de um TC, a corrente secundária. E tem uma aqui já um pouquinho mais sofisticado, que é já para umas tensões mais altas, tensão, por exemplo, de 34 kV, mas tem uma função similar aos outros. Eu entro com, todos aqui são trifásicos, eu entro com as 3 tensões aqui, isso aqui está conectado no barramento, digamos de 34 kV da subestação, se for uma subestação de 34, onde ele é mais usado, e aqui sai para a linha, esses 3 terminais aqui vai para a linha de distribuição, ou linha de média tensão. Aí você observa aqui que eu tenho essa bucha aqui e tenho essa bucha aqui. Ó. Então nessa bucha aqui você tem justamente os transformadores de corrente, os T6. E é o secundário desses T6 que vem para esse armário e alimenta esse relé. Aí aqui ele faz a proteção, ele avalia a questão da proteção, como esse aqui faz, como esse faz também. E também você programa o relé de religamento, o relé 79, para mandar fechar. Mas o mecanismo de abertura e fechamento, eles estão aqui. Porém, o controle é feito aqui nesse armário, como é feito nesse aqui. A diferença é que ele é mais para ser usado num pedestal, ou seja, ele não é usado no solo. Na subestação você tem lá um pedestal e você bota ele lá em cima, que ele fica a uma distância segura do solo para que as pessoas que passam ali perto não corram riscos. E o armário fica embaixo, fica no solo, né, que é para você ter acesso e fazer as suas intervenções, as intervenções necessárias. Nessa figura aqui a gente mostra um religador desse tipo aqui, a óleo,
mas é uma mistura dos dois. Embora ele seja desse tipo, ele é um religador menor, esse tipo aqui já é mais difícil de você botar numa estrutura, geralmente não bota, ele já é feito para colocar no solo mesmo. Esse aqui é colocado em postes, em estruturas de concreto, geralmente na rede de distribuição, e só tem uma composição desses dois, porque tem também um armário de controle com relézinho aqui. Mas na maioria dos casos, existe esse religador nos postes sem esse armário de controle. Ou seja, vai fazer tudo é feito aqui. O trip, quer dizer, a atuação do relé de proteção, a abertura do disjuntor e o religamento, na maioria dos casos, é feito aqui, no poste, sem ter esse controle. Nesse caso em particular, tem um controle, mas muitos não tem. Está tudo aqui, e você passando aí pela rua e pela rede de distribuição, você vai ver em alguns locais, vai ver esse equipamento aqui, então você já sabe que é um religador. E aqui nós temos o nosso religamento que nós vamos trabalhar em cima dele, né? Que é o religamento, na verdade, como eu falei lá no começo, é um relé multifunção, com todas essas funções aqui, inclusive 25 e 79, e aí você tem as proteções que atuam e parte o religamento, geralmente são proteções instantâneas, 87L, que é o diferencial de linha, distância de fase, distância de neutro, desde que seja instantâneo, e mesmo que o defeito não seja numa zona instantânea, que seria a primeira zona que eu vou falar depois, eu também posso conseguir um desligamento rápido usando a teleproteção. Ou seja, mesmo que o defeito não seja na primeira zona, eu juntando a atuação da proteção com a teleproteção, eu consigo abrir a linha em tempo de primeira zona e aí o meu 79 vai religar. Claro que antes o sincronismo é verificado. Pode ser verificado só a tensão, se for barra viva linha morta, ou pode ser verificada as tensões dos dois lados, barra viva linha viva ou sincronismo, que é um nome mais técnico. Bom, e agora nós vamos falar de curto-circuito, né? As causas e os tipos de curto-circuito. Um curto-circuito no sistema de energia é o resultado de algum tipo de condição anormal no sistema. Pode ser causado por defeitos internos ou defeitos externos. Os defeitos internos são aqueles causados mais assim por quebra de algum equipamento na subestação, a sobrecarga no equipamento, num transformador, por exemplo. Isso aí seria interno, que a gente diz interno à subestação. Ou a deterioração do isolamento de algum equipamento, de um gerador, de um transformador. Isso aí seriam as causas internas, né? Esses problemas, eles podem também ser em função do envelhecimento do isolamento desses equipamentos. Pode ser por também problema de projeto, um projeto mal feito, uma montagem inadequada. Tudo isso pode causar um curto interno lá dentro da subestação, dependendo do que foi feito lá. Já os curtos externos, eles são mais causados nas linhas de transmissão, né? Quando a gente se refere ao curto externo, basicamente está se falando de linha de transmissão. E os motivos são parecidos com o da subestação. Pode ser também problema com os isoladores, pode ser também problema de raios que caem na linha e causam um fenômeno chamado flashover, que a gente vai falar depois, que também provoca curto-circuito. As sobrecargas nas linhas também pode provocar curto-circuito. Também o aquecimento excessivo, se a linha estiver sobrecarregada, também pode provocar curto-circuito, vandalismo, etc. A questão de sobrecarga na linha, o risco maior de causar um curto-circuito é porque você já deve ter visto que uma linha de transmissão de alta tensão, entre uma estrutura e outra, existe uma flecha que a gente chama, né? Uma catenária. O cabo ele não segue reto, né? Porque tem o peso do cabo. Então ele baixa e no meio do vão ele está mais próximo do solo do que na estrutura, né? É o próprio peso do cabo que faz com que o cabo tome essa forma. E naquele ponto mais baixo, que a gente chama de flecha, que é no centro do vão geralmente, ali você geralmente tem árvores, né? Você tem uma faixa de onde a linha de transmissão passa, que deve ser bem cuidada para que as árvores não cresçam ali e não provoquem curto-circuito. Mas às vezes por um descuido você demora a se preocupar com isso, e ali naqueles pontos mais baixos você tem um galho que está muito perto ali. Em condições normais aquilo pode não ser um problema, mas na hora que você coloca muita carga na linha, a linha está no seu limite ou até com a sobrecarga, então aquela flecha pode aumentar, justamente o aquecimento do cabo faz com que o cabo flecha aumente, o cabo se dilata, e aí com o aumento da flecha ele pode tocar um galho de árvore que certamente que numa condição normal ele não estava numa distância segura, né? Mas com o aquecimento do cabo, o cabo baixou e pode tocar aquela árvore e provocar um curto-circuito. Isso seria
exemplos de curto-circuito externo numa linha de transmissão. Tem vários motivos. Por isso que uma linha deve ser bem cuidada, deve ser inspecionada, isoladores, se não tem isolador quebrado, se não tem cabo baixo, se não tem árvores que cresceram muito, estão próximo dos condutores, tudo isso é importante do ponto de vista preventivo para evitar defeitos na linha de transmissão. Os curtos-circuitos são de dois tipos, permanentes e temporários, ou fugitivo. O temporário também é chamado de fugitivo, a gente vai entender por quê. Permanentes são aqueles curtos-circuitos que não se extinguem com a abertura do disjuntor. Por exemplo, se tiver um curto-circuito por conta da perfuração de um isolador, digamos que teve um surto lá qualquer e perfurou o isolador. Pronto, isso aí é um curto permanente, porque você vai desligar a linha, o religador manda religar, mas só que quando ele volta, o isolador já está danificado, o curto continua lá. Então isso é um exemplo de curto permanente. Então você dá um religamento e a linha não sustenta porque o curto é permanente, ele está lá. Aí desliga de novo. E como nós só, pelo menos no Brasil, só pode haver um religamento, se o religamento não for aceito, ele se bloqueia e você não tem mais religamento. Aí tem os procedimentos operacionais que você pode fazer uma tentativa manual depois de um certo tempo, e até duas, né? Tem um tempo lá que você usa, né? Se é um tempo mais de responsabilidade da operação. Mas esse é o curto permanente. E o outro também é uma queda de um cabo na terra, né? Por diversas razões. Pode ser que, de repente, um carro bateu num poste, alguma coisa assim, e derrubou o poste, está lá o cabo no chão. O cabo partiu, né? Porque quando a gente fala que um curto-circuito é prejudicial, a corrente de curto é muito alta, ela pode inclusive romper o cabo. Né? Se for uma corrente muito alta, ela pode fundir o cabo, né? Com o aumento da temperatura, romper o cabo e o cabo se partir e cair na terra, né? Fechar o curto-circuito. Essa seria basicamente o que seriam os curtos permanentes. E aí a gente tem os curtos temporários. O que são curtos temporários? São aqueles que se extinguem com a abertura do disjuntor. E como é que isso acontece? Acontece o seguinte, você tem surtos de manobras de energização que provocam sobretensões temporárias, que embora sejam de curta duração, podem provocar danos aos equipamentos do sistema ou ainda ocasionar falhas de isolação. É aqui onde está o problema. Além de ele poder, o pico de tensão, de sobretensão por uma manobra qualquer, causar uma sobretensão que pode queimar a isolação de certos equipamentos, ele pode também provocar falha de isolação em algum equipamento ou na linha, se a gente estiver tratando de linha, e aí provocar um curto-circuito. Essa é uma das razões. O problema desse curto-circuito é que a causa ela é temporária. Aí você pode religar e quando você religa, essa foto não está mais lá. Eu vou falar disso aí mais na frente um pouquinho, vou dar mais detalhes. Outro tipo de surto de tensão temporária é causado por descargas atmosféricas. É a mesma lógica. Você tem aquele pico causado por uma descarga atmosférica, mas ele é instantâneo. Ele é de imediato. Se ele não desligar a linha, o próprio pico, o raio não desligar a linha, mas o pico pode não ser o suficiente para desligar a linha, mas pode ser o suficiente também para romper uma isolação e provocar um curto-circuito. Mas é aquela mesma história. É um curto-circuito que, se você ligar o disjuntor, ele aceita, porque o curto se extinguiu e quando você religar, o religamento é aceito e você não tem problema. Outra coisa que também provoca muito esses curtos fugitivos temporários são galhos de árvores, que tocam a linha por efeito do vento. Costumam também provocar curto-circuito temporário. Por que acontece isso? É que, de certa forma, é uma falha da manutenção, porque você tem uma árvore que está ali muito perto do condutor e a pessoa pode não ter feito a inspeção na linha, está demorando a fazer a inspeção, o período de inspeção está sendo muito longo, e a árvore vai crescendo e você não percebe, ela está ali próxima do cabo condutor, e às vezes dá um vento, e o vento vai, a árvore balança, toca no condutor e provoca um curto-circuito para a terra. Mas o que é que acontece? O curto-circuito, como a corrente é alta, aquele galho de árvore provavelmente vai queimar e se partir. Então, quando você religar o disjuntor, quando o religador mandar fechar a linha novamente, com certeza você não tem mais aquele curto-circuito ali, ou seja, ele se extinguiu com a abertura do disjuntor. E aí o religamento é aceito. Então, esses são os curtos chamados curtos temporários ou fugitivos. Eles não permanecem, né? Eles desaparecem e, uma vez que você abre o disjuntor, eles são extintos e você volta o seu religamento e não encontra mais problema. E tem também o vandalismo. Esse vandalismo ele pode ser permanente ou temporário, depende do tipo de vandalismo, né?
Às vezes o vândalo, ele, por exemplo, ele atira no isolador. Aí ele atira, quebra um isolador. Se o cara tiver alguma noção, ele sabe que se ele, sei lá, numa linha de 230 kV, se ele quebrar uns 4 isoladores, a linha vai entrar em curto. E aí é curto permanente, né? Então, esse vandalismo aí provocaria um curto permanente. Bastaria o cara quebrar uns 4 isoladores com um tiro, por exemplo, que ele provocaria um curto permanente. Mas em alguns casos o vandalismo só provoca um curto temporário, que é o caso de você jogar algum objeto metálico na linha, ele fechar um curto, ou entre a fase e a terra, que é a estrutura, ou entre fase e fase, mas aquele objeto metálico, certamente ele vai se fundir, vai partir, e aí, quando você desliga a linha, extingue, e quando você volta, aquele elemento não está mais lá. Por isso que eu digo que o vandalismo, ele pode ser permanente ou temporário. E outras coisas também que podem provocar isso aí são pássaros, répteis ou pequenos animais fazendo a ponte entre uma linha energizada e uma superfície aterrada. É claro que você vê um passarinho ali em cima de um cabo, não acontece nada porque ele está no mesmo potencial. Mas já se for lá numa baixa tensão, ou for num armário qualquer, e um animal abrir a asa, ou então uma cobra que fecha o curto entre a fase e a terra, ou entre duas fases, então esses pássaros, répteis, né, os répteis, eles provocam curto-circuito, mas que também são curtos temporários, porque esses animais eles são torrados praticamente, e aí quando você religa de novo, a causa foi extinta, e aí você não tem mais curto-circuito. E tem os picos de comutação que piscam sobre o isolador, esse fenômeno é chamado flashover, que acontece tanto com raio como com surto de manobra. Eu vou explicar ele com mais detalhe numa figurinha que a gente tem aí, que é essa daqui. Ó. O que é que acontece aqui? Pode acontecer com raio, como pode acontecer com uma manobra, né? Um surto de manobra. Veja, o surto ele pode ser, e geralmente é, muito rápido, e que ele por si só, ele não desligaria a linha, mesmo que ele caia no cabo condutor. Por quê? Se for um raio, ou se for um surto de manobra. Vai ter um surto de tensão muito alto, mas ele não romperia o isolador, por exemplo. Então, como ele é muito rápido, a proteção não conseguiria atuar. E nem deveria, né? Porque ele se extingue rapidamente. E é por isso que a proteção é rápida, mas não pode ser tão rápida ao ponto de, nessas situações, ela operar. Então ela tem que dar um tempo para se certificar que aquele defeito, de fato, se consolidou. Isso é uma boa coisa e é uma coisa que deve ser observada na hora de você fazer o ajuste da proteção. Agora, o que é que acontece? Esse pico, no entanto, ele consegue ionizar o ar em torno do isolador e logo aqui embaixo eu tenho um pino do isolador que é metálico. Então, esse chamado flashover é o arco que se forma, o arco elétrico que se forma entre a fase e o pino do isolador. Então, o que causou esse efeito do arco elétrico, o flashover, essa causa não existe mais, porque foi uma coisa muito rápida. Tanto é que a proteção não pegou. No entanto, fechado esse arco aqui entre a fase e o pino do isolador, é claro que eu estou falando em pino de isolador, estou fazendo aqui uma analogia com baixa tensão, mas isso também acontece na alta tensão. Ele pode ionizar o ar em torno de uma cadeia de 18 isoladores, de 30 isoladores, e fechar com o pino do isolador lá embaixo, e fazer um curto para a terra. É a mesma coisa, só que aqui a figura é mais fácil de explicar. Então, quando isso acontece, o pico desaparece. No entanto, a própria tensão do sistema, ela mantém esse arco, ou seja, ela mantém o curto-circuito. Aí aquilo que poderia não ser um curto-circuito, mas por conta desse arco que se criou aqui, transforma-se no curto-circuito. No entanto, quando a proteção atua, esse arco se desfaz, porque eu desenergizei a linha. Quando eu religo, o religamento é aceito. Por quê? Porque eu não tenho mais o pico. O pico foi uma coisa que aconteceu instantaneamente e pronto, acabou. Então, quando você religa a linha, o religamento é aceito. Então, uma das grandes vantagens do religador é justamente o fato de que a maioria dos curtos-circuitos são desse tipo, são curtos fugitivos, curtos temporários. Então, o religamento quase sempre é aceito e aí isso traz uma grande vantagem. Bom, pessoal, e aí para não ficar as aulas muito longas, como eu disse, essa primeira aula eu encerro ela aqui e em seguida eu vou começar a próxima aula, tá ok?